Existe um local no gráfico onde operações de venda fazem muito mais sentido. Existem confluências naquele momento que vão nos auxiliar a fazer uma venda e tirar o maior lucro possível do mercado. Sobre essas operações, sobre essas regiões é que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então fica comigo até o final do vídeo para aprender todos os detalhes sobre essas regiões. Fala pessoal, beleza? Rafael aqui. No vídeo de hoje, como eu já falei na minha introdução, eu vou estar falando sobre regiões de resistência, tá? São aquelas regiões que a gente está procurando venda e quando existe a oportunidade de realizar uma venda naquela região, a probabilidade de acerto é muito mais alta do que realizar uma venda no meio do gráfico, no meio de um movimento que está se formando, tranquilo? Então, no vídeo de hoje, direto do gráfico, eu vou mostrar para vocês o que são as regiões de resistência. Eu vou ensinar da maneira correta e não como eu vejo ser divulgada nos meios educacionais aí da internet de maneira errada. Vou ensinar para vocês o que funciona, tranquilo? Então, sem muito enrolar, já vão para o gráfico para eu mostrar para vocês na prática tudo isso que eu estou falando. Bora lá. Então, pessoal, estamos aqui no gráfico do mini índice e eu vou mostrar para vocês as regiões importantes de resistência que se encontram neste momento aqui na nossa frente. Tá? Existem da mesma maneira que existem 7 regiões importantes de suporte, de resistência é a mesma coisa, já que resistência é o oposto do suporte. No suporte, só fazendo uma recapitalização aí para quem não viu o outro vídeo, no suporte são regiões abaixo do preço, regiões que o preço tem dificuldade de romper para baixo, tá? Então, normalmente regiões de suporte são fundos do gráfico. Então aqui, ó, é uma região de suporte. Deixa eu pegar com o retângulo, aqui, apaga tudo. Aqui é uma região de suporte, tá? Onde o preço teve dificuldade de romper para baixo. Resistências é o oposto, tá? Então resistências nós vamos encontrar no topo do gráfico. Então aqui, ó, nós tivemos uma região de resistência. Esse é um erro que eu vejo principalmente aí ser ensinado pelos 4 cantos do YouTube. Falar que zonas e regiões de resistência são apenas linhas e pontos onde o gráfico tocou. Então algumas pessoas vão tratar somente este ponto aqui, o último toque da sombra deste candlestick, como uma região de resistência real. E na verdade não é. Todo esse contexto que começou a entrar ordens de venda já é a região de resistência. Toda vez que o preço se aproximar deste ponto aqui, ele vai começar a ter dificuldades de romper para cima esse gráfico, tá? Então a gente tem que ficar atento nisso, porque aqui pode surgir uma boa operação que vai nos estar dando oportunidade aí de fazer nosso trade, beleza? Então aqui, ó, eu vou mostrar para vocês na prática, seguindo esse exemplo de topos, tá? Vocês vêm aqui nesta região de aqui, onde eu estou traçando esse retângulo. Deixa eu pegar um gráfico mais limpo. Beleza, paguei todos os meus estudos e agora vamos falar com um gráfico limpo. Então aqui, pessoal, vocês veem que o preço ele vem dessa pancada, faz uma pernada de baixa, tá? Depois disso ele tenta voltar para cima. Ele encontra aqui uma faixa de resistência, tá? uma zona onde os vendedores tiveram mais força do que os compradores, ou seja, o preço não conseguiu subir além desse ponto. Tá? Então a gente já começa a observar este primeiro candlestick aqui, ó. Seta para baixo. Aqui temos a nossa primeira região de resistência nessa parte do gráfico. Depois vocês veem que o preço testou ela novamente e não teve força, tá, para conseguir romper essa região. E vocês veem também que junto com isso a gente começou a ter algumas boas barras para realizar nossa operação, assim como essa. Vocês veem que ele fechou muito perto da máxima dele, numa região de contexto importante, porque a gente já sabia que aqui teria dificuldade de ir para cima. Aqui seria um bom trade, perdendo essa mínima, stop, vamos fazer bem didático, ó. Perdendo a mínima, tá? Seria um trade aí bem ok de se fazer. Aqui seria o nosso ponto de entrada, nosso stop acima dessa faixa de resistência no topo anterior.
só minhas linhas estão meio tortas. E aí o nosso alvo 1 para 1, tá, desse risco, que foi lá e cravou, tá? Cravou nesta região aqui. Beleza, pessoal? Uma informação importante que deve ser passada é que quando o preço está lateral, eu ainda vou fazer um vídeo específico para isso, mas alguns já devem conhecer esse termo, que é o preço ele está andando de lado assim, ó, tá? Ele vem para baixo, não consegue romper, vai para cima, não consegue romper, ou seja, tem zonas de suporte e resistência muito bem definidos. Aqui a gente tem somente um trend range muito pequeno para trabalhar. Existem somente 20% de chance desse preço conseguir romper e ir embora. Então, operações nestas regiões de resistência e suporte são bastante assertivas, é óbvio. Se deve tomar cuidado, tá? Eu devo falar isso principalmente para o iniciante, para não confundir esta consolidação aqui, essa lateralização, que o preço está travado numa faixa, do que a gente entrar contra tendências, tá? Então aqui um exemplo, a gente teve esta puxada do preço aqui, tá? Uma forte puxada de alta, uma forte tendência. Se aqui tivesse nos dado uma boa barra de sinal, coisa que não foi o que deu, tá? Mas se tivesse dado, não é um bom momento para entrar, não é um bom momento, você está operando contra a tendência. A gente deve sempre procurar operar a favor da tendência, tá? Mesmo com todo o conhecimento, suporte, resistência do mundo, padrões de candlestick, a probabilidade na maioria das vezes sempre vai ser a favor da tendência. É algo que o camarada ele tem que estar muito bem com o psicológico emocional dele para saber estruturar um trade contra a tendência, porque aqui, se tu teria vendido aqui, tu tem que saber um stop adequado para colocar nesta operação, onde não existia essa outra configuração na sua frente, então tu tem que saber se adaptar, tá? Então alguns conceitos mais avançados aí que quem conhece sabe, tá? Então eu só não quero passar a mensagem de que todo topo, toda barra de sinal é um ponto importante para se vender, tá? Ou um ponto importante para se comprar, que eu vejo muita gente fazendo e quebrando a cara por causa disso, tá? É muito diferente operar aqui contra a tendência do que operar entre faixas numa lateralização. Tranquilo? Eu acredito que todo mundo entendeu isso. Se não entenderam, me procurem nas minhas redes, nos comentários desse vídeo para falar sobre o assunto, tá? Então, resistências, tá? Eu dei uma devagada aí porque eu gosto de explicar todo o conceito geral sobre o esquema, tá? Sobre o gráfico. Então, beleza, vamos lá. Deixa eu apagar essa linha assada toda. Vamos apagar essa aqui. Então, eu tinha dito que o primeiro toque, a primeira vez que a gente identificou a resistência neste momento foi aqui onde está minha seta. Depois ele veio, testou aqui e no pregão do próximo dia, vamos lá, vamos ver o que ele fez. Vamos puxar, nossa faixa ela não sumiu, ele testou aqui, tá? E testou aqui, na mesma faixa de resistência já pré-definida anteriormente, tá? Então aqui o preço no próximo pregão, esse aqui já era o final do pregão, tá? São as 6 horas, ele deu uma puxada de baixa, pernada de alta e veio travar a primeira vez na nossa faixa de resistência que nós já tínhamos definido. Quando acontece isso, a gente já liga o alerta, tá? Aqui nós não tivemos, neste candlestick aqui, uma barra de sinal boa para fazer a nossa entrada. Esta aqui foi uma boa, mas já vinha de 2 barras com sombra e contra essa puxada aqui é difícil de acreditar nesse movimento, tá? Eu acreditaria se essa primeira fosse uma barra boa, identificava que os vendedores estavam esperando por essa zona, mas ele já deixou uma sombra, eu já fiquei meio preocupado, tá? Então, quando ele fez esta aqui era o momento para entrar na operação. Vocês veem aqui, ó, que ele testou novamente a resistência, tá? Ele veio arrastado e deixou essa excepcional barra de sinal aqui com contexto, porque é a zona que a gente estava procurando, que a gente sabia que o preço teria dificuldade para romper. Já é o segundo toque neste dia, fora os toques no dia anterior, beleza? Então aqui
era o trade que a gente estava esperando. Vamos fazer que nem eu fiz ali antes. Ponto de entrada, stop e alvo, tá? Eu recomendo em operações, beleza? Sempre no mínimo a gente vai buscar 1 para 1, nunca menos que isso, tranquilo? Para a equação do trader começar a fechar em todas as operações que a gente faz, tá? A menos que vocês operem contra a tendência, que aí a probabilidade é muito pequena, a gente tem que pegar mais de 3 para 1 numa operação, mais de 4 para 1 numa operação para a equação do trader começar a fechar. Aqui a gente pegando 1 para 1, 2 para 1, como foi o caso que deu aqui, a gente estaria muito bem aí, tá? Beleza, pessoal? Tá claro isso para vocês? Vamos ver aqui, vamos procurar outras regiões de resistência importantes. A gente sabe, porque eu já falei no meu vídeo de pullback, que todo suporte, assim que for rompido, ele vira uma resistência. Então, neste caso aqui, ó, aqui nós tínhamos uma faixa de suporte, né? Beleza? Desde daqui o preço com dificuldades, pum, rompeu por esta barra aqui, ó, tá? Depois que ele rompeu, o preço foi testar ele novamente nesta mesma faixa que antes era um suporte e agora é uma resistência, está acima do preço. E vocês veem que ele teve bastante dificuldade para romper, só que já o gráfico esticado, tá? Tem muitos outros fatores aí para se analisar neste caso aqui. Então o gráfico já esticado, a gente tinha um gap a ser preenchido, então aqui não seria uma operação e não teve uma boa barra de sinal aí a favor dos vendedores, tranquilo? Vamos procurar mais exemplos de resistências em pontos importantes. Nós aqui que operamos índice, a gente pode sempre estar esperando em números redondos, pode parecer que não, mas números redondos sempre são regiões importantes de resistências, os 100 mil pontos, os 110, os 120, tá? São sempre momentos em que o gráfico ele vai ter alguma dificuldade para ser rompido. É algo que se vocês fizerem o backtest, estudarem esses pontos, vão ver que sempre tem uma dificuldade. É um momento para se fazer um trade e achar que vai ganhar milhões? Depende do contexto, depende de como o gráfico chegou até lá, de como foi a barra de sinal que se formou após esse toque na resistência. Então tudo isso tem que ser analisado, beleza, pessoal? Eu com esses meus vídeos no YouTube aqui, eu quero ensinar vocês a pensar antes de agir, tranquilo? Eu acho que ajuda muito aí, tanto para o iniciante quanto para o mais experiente, ajuda muito na hora de fazer os seus trades, tá, pessoal? Eu acho que esse assunto aqui, ele é até um pouco já manjado, mas como eu quero deixar um conteúdo completo aqui no meu canal, eu tô pegando desde o básico para todo mundo crescer junto, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aí nos comentários e vamos se ajudando. Para fechar então esse assunto, resistência são zonas em que o preço já teve dificuldade de romper, tá? Tem dificuldade de romper para cima, então toda vez que o preço chegar naquela região e não linha, e não ponto, e não valor fixo, aquela região ele vai ter dificuldade de romper novamente, tá? Vamos finalizar esse vídeo por aqui. Agradeço a todos que assistiram, compartilhem com os amigos de vocês, se inscrevam no canal se não forem inscritos, fiquem com Deus e até!